Nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, mais uma vez diante da presença dEle, sabendo que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E nós vemos aqui nos Salmos, capítulo 34, foi um salmo de felicidade do salmista Davi. Davi, quando ele escreve esse salmo, foi quando ele estava diante de Abimeleque, o rei Aquis. Quando ele estava diante desse rei, e esse rei o expulsou da presença dele. O que me chama a atenção é que Davi, ele se alegrou por ele ter sido expulso da presença do rei. Quantos de nós nos alegraríamos com uma situação dessa? Quantos de nós, quando na verdade somos mandados embora do serviço, ficamos tristes, abatidos, apáticos, pensando: e agora o que vai ser da minha vida? E agora o que vai acontecer comigo? E agora o que vai ser? Se acontecer isso, como vai ficar o meu casamento? Como vai ficar a minha filha? Como vai ser a minha vida? Davi, ele começa a mostrar que como vale a pena confiar em Deus. Davi, quando ele chega diante do rei Aquis, para que você entenda, quando você lê na Bíblia, Abimeleque era o nome de uma dinastia. Abimeleque não era uma única pessoa. Abimeleque era como se fosse um título de rei, é um título de faraó. Quem está entendendo isso? Abimeleque, por isso que você vê que quando Abraão foi, ele falou com Abimeleque. Depois, quando ele foi, Isaac foi e falou com Abimeleque também. Agora Davi entra e fala com Abimeleque. Não era a mesma pessoa. Quem está compreendendo isso? Abimeleque era um título, como se fosse um rei, como se fosse um faraó. E nós vemos que Davi, ele chega diante desse rei, cujo nome real dele era Aquis. E quando Davi chega diante do rei, ele chega porque ele está fugindo de Saul. Ele chega porque ele vê que era melhor ele ter aliança com o inimigo do que ele ficar correndo de Saul. Porque Saul por 2 vezes quase o pegou, Deus o livrou. Então Davi pensa: não, é melhor eu fazer uma aliança. Só que quando Davi chega a primeira vez diante do rei Aquis, a fama de Davi ainda era muito grande. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer fazer na tua vida, não importa o que o mundo diz, Ele realiza os sonhos dele para você. Quando Deus quer mudar a história, não importa o que a sociedade diz, não importa o que fulano diz, não importa o que Beltrano diz. Quando Deus quer trabalhar com você, quando Deus quer usar a tua vida, Ele faz a tua fama correr até onde você nem imagina. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a fama de Davi correu por toda a terra. Isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que eu me lembro que no ano passado, eu estava lá em casa conversando com meu pai, e meu pai chegou para mim e falou: você sabe qual é a tua fama na minha família? Eu falei: eu não sabia nem que se tinha fama. Eu não lembrava nem que tua família lembrava de mim, quanto mais a minha fama. Ele falou: você chegou lá o seu nome. E todos numa boca só, do lado da minha família e do lado da família da tua mãe, dizem que Deus é na tua vida. Os meus tios, depois disso, eles começaram a chegar e falar para mim: quem diria, Letícia, que aquela menininha se tornaria a mulher de Deus que você se tornou? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer fazer na tua vida, você nem está pensando, mas o seu nome está chegando lá. Você não está nem imaginando. Talvez você está aqui buscando e você pensa assim: não vai acontecer nada. Eu estou aqui no dia 2 de janeiro. Poxa, eu poderia estar numa praia. Poxa, eu poderia estar num lugar. Mas como eu tenho a igreja, eu vou para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Essa parte que você escolheu fará diferença na tua vida. Essa parte que você escolheu não lhe será tirada. Muito pelo contrário, vai ser acrescentada. Quando o mar
Marta chega diante de Jesus e diz: Jesus, Maria não trabalha, Maria não faz nada, Maria fica sentada aos seus pés te ouvindo. Jesus vira e diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte e isto não lhe será tirado. De tudo que o mundo pode oferecer, esta é a melhor parte. É engraçado que quando você tem uma conexão com o Espírito Santo de Deus, não estou dizendo que você não possa viajar, que você não possa sair, mas quando você tem uma conexão com o Espírito Santo, você gosta de viajar, você gosta de usufruir o que Deus fez. Porque deixa eu te falar uma coisa, tira da tua mente que a praia é do ímpio, que a praia é do filho das trevas. Não, tem praias lindas, maravilhosas, e Deus fez para você. O melhor dessa terra é para mim e para você. Foi isso que Jesus falou. Senhor, quando te seguirem, o que receberemos? Nessa terra vocês receberão melhor. E ainda o porvir? Bispa, então esse versículo está errado, porque na minha vida está nada de melhor não. Na minha vida está parecendo aquele mar, não tem nada de azul, está parecendo aquele mar turvo, revolto, cinza. Eu vou te ensinar hoje como você ter a vida que Deus planejou para você. Que existe uma grande diferença. Os planos de Deus, os intentos de Deus, a vontade de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém. O que Deus, como assim, bispo? O que Deus determinou vai acontecer. Agora, com quem vai acontecer? Aí vai depender da minha e da tua atitude. Deus determinou, um exemplo para que você consiga entender. Deus determinou que o ministério Jesus Poder de Vida vai ser um ministério grande, vai ser uma bênção, vai ser próspero, vai ter um dia na televisão, vai ser um programa abençoado. Deus determinou isso. Amém, obrigada, Thalita, depois te pago um café. Pelo menos uma acredita, tá valendo já. Um acreditando já vale. Deus determinou isso. Mas a partir do momento que eu começo a agir conforme a minha vontade, conforme o meu desejo, conforme o meu sonho, conforme o que eu quero, aquilo que Deus determinou vai se cumprir na minha vida? Não, Deus vai falar, calma aí, para um pouco, o plano vai acontecer, mas vai ser com outro, não vai ser mais com ela. Porque ela começou muito bem, mas no meio do caminho se perdeu. Então tudo que eu prometi que ia fazer para ela, não farei mais. Vou usar outro. Talvez você diga, isto é impossível. É porque então você nunca leu 1 Samuel capítulo 2. Porque Deus chega, usa o profeta para chegar para Eli e diz assim, Eli, eu jurei a Arão que a família dele me serviria perpetuamente. Porém, o que os seus filhos fizeram, longe de mim cumprir tal promessa. Deus ali, ele não quebrou a dinastia sacerdotal. Deus ali, ele não rompeu o sacerdócio. Deus ali não falou, a partir de hoje não haverá sacerdote. Deus não fez isso. Deus só disse que a família de Eli não continuaria a servi-lo diante do altar. E ele levantaria outro que iria servir. Algo que eu e você precisamos abrir a mente e entender é que os planos de Deus nunca deixarão de se cumprir. Mas eu preciso me enquadrar para que os planos dele me alcancem. E nós vemos que Davi, ele tinha essa mentalidade. Davi, ele tinha essa visão. E ele tinha essa visão ao ponto de que Davi nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor em todo tempo. Você acabou de ler comigo. Salmos capítulo 34, versículo 1. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Não diz louvai ao Senhor quando Deus faz o que você quer. Porque, analisa comigo. Quando Davi chega diante do rei Aquis, para pedir a ele um refrigério, para pedir a ele um asilo político, porque ele era do povo inimigo, mas estava sendo perseguido e ali ele iria ficar em paz. Ele estava indo buscar nele um refrigério. Ele estava indo buscar nele um seguro, um lugar confortável.
Mas quando Davi chega, Davi já tinha uma fama. Quando Davi chega e se apresenta diante de Aquis, Davi ouve um dos homens de Aquis dizendo: esse daí é Davi? Esse daí foi quem destruiu o nosso povo na última guerra. Esse daí foi quem, olha onde Davi estava indo pedir ajuda. Davi tinha acabado de sair de uma guerra, da última guerra que ele teve a favor de Saul. Ele foi contra aquele povo, venceu, destruiu aquele povo, matou o povo. Agora Saul queria a morte de Davi, e Davi vai pedir ajuda para o povo que ele havia matado. Quando Davi chega ali, Davi ouve a história. Opa, estão falando de mim. Sabe o que eu aprendo com Davi? Que nem sempre a ideia que você tem, você deve insistir nela. Como assim, Bispo, eu devo desistir do meu sonho? Não. Você deve ter alternativas para que os sonhos de Deus aconteçam na tua vida. Ali era um projeto de Davi pedir asilo político para o rei Abimeleque. Porém, quando ele chega, a fama dele é tão notória que dizem assim: não dá para você confiar nele. Ele é um homem que venceu o povo. Ele é um homem que destruiu, que acabou com os nossos exércitos. Quando Davi ouve aquilo, a Bíblia diz que Davi se finge de louco. Um homem que chegou para pedir ajuda. Quando ele ouve que estão falando dele, Davi faz o quê? Finge de louco. A Bíblia diz que então Davi começa a deixar cair a baba pela tua boca. Que Davi começa a não falar coisa com coisa. Quando falaram aquilo, Davi agindo por estratégia. Porque ele teria sua vida ceifada naquela hora. Se Davi batesse a mão no peito e falasse: sou eu mesmo, acabei com o seu exército, o que o rei ia fazer? Acabo com você, infeliz. Só que quando o rei olha e fala assim: o quê? Esse daí é Davi? Você me falou que ele fez tudo isso, esse daí que tá babando? Que tá falando coisa com coisa? Aquis olha para ele e diz assim: eu já tenho louco demais no meu reino para vocês me trazerem mais um. Já tenho louco o suficiente aqui. Põe esse homem para fora. Davi, ele entendeu que naquele momento, quando ele foi expulso, foi um livramento de Deus na vida dele. Aprenda a louvar ao Senhor em todo o tempo. Todos os dias é o momento de você adorar o Senhor. Mas bispa, não saiu como eu esperava. Bispa, não é da forma que eu imaginava. Bispa, não é o que eu sonhei. Mas é aquilo que Deus sabe que você precisa. Então abra a tua boca e exalte ao Senhor. Bendiga o nome dEle. Diga a Ele e Ele responderá ao teu coração. Davi, no versículo 1 do Salmo 34, ele chega para a tropa, porque Davi não andava sozinho. Davi, ele tinha os seus valentes. Pessoas que eram capazes de dar a vida por Davi. Pessoas que viam, e não viam só coisas boas de Davi. Porque você quer ver quem é capaz de andar com você, é quando a pessoa conhece as suas qualidades, mas também conhece os seus defeitos. Fulano é terrível de lidar, mas fulano é mulher de Deus. Beltrano, olha, é só o sangue do cordeiro. Se pisar no calo dele, gente, você foge. Mas também quando ele ora, Deus responde. Porque nós temos o hábito de colocar uma tatuagem nos outros, de marcar as pessoas, de achar o quê? Ou fulano é 100% bom, ou fulano 100% ruim. Gente, só a Thalita está comigo hoje. Só a Thalita acordou. Quem está acordado aí, dá um glória a Deus. Então nós temos o hábito de achar que fulano é 100% ou 100% mal, ruim. E não é assim. Se você pegar uma única passagem de Jesus, você vai dizer: como ele foi ruim.
Se você ler apenas um versículo, quando diz que ele entrou na casa do Senhor e ele viu que estavam fazendo o comércio ali dentro, ele saiu, começou a virar as mesas, catou o chicote, começou a bater em todo mundo. Você olha e fala: "Ah, Jesus fez isso, bispa?" Fez. E aí você fala: como ele é ruim. Ele saiu batendo nas pessoas. Se você olhar só por um lado da história, como Jesus foi mau. Jesus tirou os demônios de um rapaz em Decápolis, legiões de demônio, e autorizou que esses demônios entrassem onde? E aqueles porcos fizeram o quê? Se mataram. E os comerciantes perderam aqueles porcos. Que coisa horrível. Se você olha só para a história de uma pessoa, você diz: como Jesus foi ruim com aquela mulher que chegou diante dele e disse que a filha estava endemoniada. E Jesus vira para ela e diz assim: mulher, não é lícito tirar o pão do filho para dar aos cachorrinhos. Jesus deu essa resposta. Vai o pastor falar isso hoje para tu ver. E metade da igreja vai embora e outra metade vai querer crucificar o pastor. Se você olha só para uma atitude isolada, quando aquela pessoa é enérgica, quando aquela pessoa age com dureza, você diz que ela é má. Só que quando você começa a compreender as coisas de Deus, você vê que homens e mulheres de Deus também têm defeitos. Homens e mulheres de Deus também precisam ser moldados, precisam ser tratados. E homens e mulheres de Deus nem sempre vão fazer o que agrada a todos, mas ele vai fazer o que Deus manda fazer, porque senão quem paga o preço é ele. Quem paga o preço é ela. Deus não chegou para os filhos de Eli e falou: ó, vocês aí, eu estou vendo que vocês estão roubando, estou vendo que vocês estão se prostituindo. Deus chega e fala com quem, igreja? Com o próprio Eli. Ele chega e fala com o próprio Eli, ele usa um profeta, depois ele se revela a Samuel, por 2 vezes Deus fala com Eli. Eli não toma nenhuma atitude, Eli só diz assim: que Deus faça o que ele quiser. Eu falo: então tá bom, te dei chance de mudar, não mudou. Então tá bom, vai morrer os seus filhos na guerra, você também vai morrer quando cair da cadeira, quebrar o pescoço. A tua nora vai receber a notícia, ela vai entrar em trabalho de parto e ela também vai morrer. Acabou ali. Uma dinastia sacerdotal. Por quê? A pessoa não quis ouvir a voz de Deus. Não estou dizendo que ele tinha que ser perfeito, mas nós precisamos andar com pessoas e reconhecer que até na fraqueza do ser de um homem e de uma mulher de Deus, Deus manifesta o seu poder. Nós temos o hábito de falar: só vou andar com quem for santo. Então você não vai andar nem com você. Porque quantas vezes você não erra? Quantas vezes você não falha? Davi, ele não escolhia andar com santos. Davi, ele não escolheu andar com perfeitos. Davi escolheu andar com quem acreditasse na promessa de Deus para a vida dele. Davi escolheu andar com quem olhasse para ele e falasse: um dia ele vai ser rei de Israel. Um dia Deus vai cumprir. E nesta manhã Deus está dizendo para você: para de procurar perfeição nos outros. Para de procurar que fulano seja melhor, Beltrano seja melhor. Mas comece a andar com quem acredita no chamado de Deus para a tua vida. É um que acredita, então é esse um que vai ficar com você. Eu me lembro que uma vez eu orei ao Senhor e eu disse exatamente isso. Eu falei: Senhor, está acontecendo a situação assim, assim, assim. E eu preciso que o Senhor mude. E Deus disse para mim: eu vou colocar do teu lado quem vai confiar no que eu vou falar na tua boca.
Quem não confia, não se espanta, vai sair. E se não quiser sair, vai ter que ser arrancado. Porque só vai ficar quem acredita no que Deus promete. Sabe por quê? Porque estamos num tempo em que não dá mais para Jonas ficar dentro do barco. Jonas era homem de Deus, Jonas era profeta, mas ele era desobediente. Então põe ele para fora do barco, senão o barco vai afundar. Deus está dizendo aqui nesta manhã, chegou um tempo em que ele vai acelerar o destino, em que ele vai trazer coisas grandes, em que ele vai fazer com que venhamos caminhar a passos largos, mas precisamos tirar a dúvida do meio do nosso coração, precisamos tirar o Zacã do meio de nós, precisamos tirar o Jonas de dentro do barco, para que possamos seguir e alcançar o que Deus tem prometido. Davi, ele entende que ele precisa louvar ao Senhor a todo tempo. Mas é difícil você louvar a Deus quando quem pede demissão da tua empresa é o teu melhor vendedor. Você fala, Jesus, esse homem, ele tinha uma carteira que era 80% daqui da renda da empresa. Mas se Deus está tirando, deixa aí e louve ao Senhor. É difícil você confiar quando as coisas não saem da forma que você esperava. Só que Davi, ele louva ao Senhor. Sabe o que Davi faz? Davi, ele pega aqueles homens que andavam com ele e ele manda parar todo e qualquer ataque. Davi, ele está dizendo àqueles homens, vamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Eu aprendi uma frase de Thomas Watts, e ele diz o seguinte, que quando você ora, você está agindo como homem, mas quando você adora, você está agindo como anjos. Porque quando você adora em qualquer situação, a Bíblia diz que quem faz isso são os anjos, que o adoram de dia e de noite, que dizem que Ele é santo, que ficam exaltando ao Senhor. Quando você ora, você está agindo como homem, você está levando a tua necessidade ao Senhor, e não tem problema algum orar. Mas quando você adora, ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo esteja travado, ainda que tudo esteja complicado, quando você abre a tua boca e adora, você começa a fazer iguais aos anjos, começa a adorar, começa a entronizar, começa a bendizer, que a glória dele desce sobre a tua vida. Davi, ele pega aqui, eu quero que você leia comigo o que ele diz no versículo 2 do Salmo 34. Olha como era Davi. Salmos 34, versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Olha aqui para mim. Eu e você temos o hábito, e eu digo eu porque também falho, de nos gloriarmos, de trazer glória a nós pelo que nós conquistamos. Sim ou não? Olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho, olha o filho que eu eduquei, olha o emprego que eu conquistei, olha isso que eu tenho, olha a igreja que eu ajudei a fazer, olha a igreja reformada, eu que ajudei, eu que fiz. Nós temos o hábito disso. Davi, ele diz que a alma dele se gloria no Senhor. Sabe o que Davi está te ensinando e me ensinando? Tudo que você for fazer, não tome a glória para você, mas dê a glória ao Senhor. Você deve continuar dizendo, o carro que Deus te deu, a casa que Deus te deu, o filho que você tem, a igreja que você tem. Só que você tem que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou me gloriar no Senhor,
Ou seja, eu vou pegar tudo que eu tenho e eu vou dizer que quem me deu foi o Senhor. Quem preparou foi o Senhor. Nossa, você tem um casamento abençoado. Eu tenho porque Deus me deu esse casamento. Nossa, você tem uma casa que é uma bênção. Eu tenho essa casa porque Deus me deu. Eu tenho esse emprego porque Deus me deu. Meu filho é educado porque Deus tem me ensinado. Davi estava dizendo que ele se gloriava no Senhor. Eu não estou dizendo que você deva menosprezar o que você tem. Nem Davi fazia isso. Mas Davi ele está dizendo, eu me glorio no Senhor. Olha o que você tem. Tenho mesmo, foi Deus que me deu. Porque a partir do momento em que você dá ao Senhor a glória, olha o que ele diz. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Quando você dá ao Senhor a glória, os mansos é quem é cheio do Espírito Santo. Quando você dá ao Senhor a glória, quem é cheio da presença de Deus, se alegra junto com você. Quando você chega e diz, olha o que Deus me deu. Olha a promoção que Deus proveu. Olha a mudança que Deus fez. Olha a restauração do meu lar que Deus fez. Olha, Deus mudou a minha mente. Deus mudou o meu coração. Deus me mudou. Quem é cheio do Espírito Santo se alegra junto com você, porque sabe, foi Deus que trabalhou na vida dela. Foi Deus que trabalhou na vida dele. E o Deus que trabalhou na vida dela e dele também pode trabalhar na minha vida. Eu quero que você pegue o versículo 3 comigo. Olha como Davi diz. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu. Olha aqui para mim. Aqui está o segredo, porque Davi era invencível. Esse versículo é o segredo. Uma vez eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual foi o segredo de Davi vencer tudo que ele fazia? E Deus me fez ler isso e falou, aqui está o segredo. Ele engrandecia ao meu nome. Ele não se engrandecia por causa do meu nome. Ele engrandecia a mim. Isso não está ficando muito claro, está confuso. Só para você entender. Você é vendedor dentro de uma empresa. E de repente você começa a se destacar. De repente você começa a ser o maior vendedor. De repente você começa a ser o melhor vendedor. De repente você começa a ganhar prêmios. Você começa a ter reconhecimento. De repente a diretoria já sabe quem é o seu nome. De repente você começa a se destacar. Davi, ele não batia no peito e dizia, eu sou muito bom. Eu vendo muito. Davi não faria isso. Nossa, eu tenho um poder de eloquência muito grande. Eu tenho um poder de persuasão muito grande. Eu consigo convencer as pessoas. Eu consigo mostrar para as pessoas. Não. Davi, ele não se glorificava naquilo que ele tinha, mas ele engrandecia ao Senhor. Nossa, Davi, você conquistou tal reino. Não, foi o Senhor que me deu. Nossa, Davi, você fez isso. Não, não fui eu, foi o Senhor que me deu. Quando você começa a dar toda a glória para Deus, a dar toda a honra para Deus, a fazer as pessoas olharem para Deus, Deus começa a olhar para a tua vida. E nós vemos que Davi, ele não se crescia pela sabedoria que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, pela habilidade de desembainhar uma espada. Davi podia dizer, viu como eu sou bom? Você não vê Davi se vangloriando de ter derrubado Golias? Você não vê, isso já era da personalidade de Davi. Quando Davi matou o urso, quando Davi matou o leão por causa da ovelha do teu pai, quem sabia disso? Ninguém, nem o pai, nem os irmãos. Davi não era aquele homem de ficar contando o que Deus fazia.
Davi deixava Deus fazer. E quando Deus fazia, ele engrandecia o nome do Senhor. Tanto que quando ele vai chegar diante de Golias, Golias manda ele embora. E Davi dá uma resposta a Golias e diz assim: hoje ainda o Senhor entregará você nas minhas mãos. E eu cortarei a tua cabeça. Um rapaz que não tinha nem espada. Como que ele ia cortar a cabeça do gigante? Mas você vê que Davi, ele não trazia glória para ele. Ele disse que quem entregaria Golias na mão dele? O Senhor, Deus. Aprenda que quem vai derrubar gigantes não é você, é o Senhor. Aprenda que quem vai fazer a tua empresa prosperar não é você, é o Senhor. Aprenda que quem vai converter o teu marido, o teu cônjuge, teu filho não é você, é o Senhor. Aprenda que quem vai fazer você sair desse vale da sombra da morte não é você, é o Senhor. Quem vai arrancar você com mãos de ferro dessa situação não vai ser a sua inteligência, não vai ser o seu conhecimento, não será você, mas sim será o Senhor. Então engrandeça o Senhor, exalte ao Senhor, louve ao Senhor, que Ele pelejará a tua causa. Davi, ele diz que Deus nos salva. Diga comigo: o meu Deus me salva de qualquer situação quando eu o louvo. Quando você louva a Deus, Ele te livra. Você vê que o Salmos 34, ele é um salmo que ele vem te ensinando princípios. Primeira coisa que ele te ensina é louvar ao Senhor em todo. Segunda coisa que você deve engrandecer E terceira coisa, quando você louva o Senhor em todo tempo, quando você engrandece ao Senhor, Ele é quem te salva. Isso está escrito aqui. Vem comigo, Salmo 34, versículo 4 e 5 nós vamos ler. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha aqui para mim. Davi, ele não tinha só um medo. Ele tinha vários. E ele diz que Deus livrou ele de... O que você acabou de ler aí comigo? Deus livrou ele de quantos? De 2? Todos. Quais os teus medos? Você sabia que uma vez, quando eu estava meditando nessa palavra, foi no meio do ano passado, e Deus me perguntou, quais os seus medos? Igual eu estou aqui pregando para você. E eu disse, Senhor, tem certeza que o Senhor quer saber? O Senhor quer que eu fale? E Deus colocou no meu coração, não, você não vai falar, você vai escrever cada um dos seus medos. Amados, nem eu sabia que eu tinha tanto medo. E nem eu tinha percebido que os meus medos estavam, a maioria, ligados numa única área. Quando Deus me fez perceber isso, Ele falou, viu porque a tua vida aqui está travada? Olha o que você pensa todos os dias. Olha como você enxerga a vida. Olha como você enxerga essa situação. Olha como você enxerga esse problema. E você nunca trouxe isso diante de mim. Davi não diz que Deus mostrou para ele. Davi diz, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. É necessário que você busque ao Senhor e diga, Senhor, eu preciso que o Senhor arranque esse medo. Sabe por que tem um monte de cristão fracassado dentro da igreja e fora da igreja? Porque um dos maiores medos que eles têm é do que o outro vai pensar. Verdade ou não é?
Eu não vou me batizar, porque o que a minha família vai dizer? Eu não vou passar o culto da virada na igreja, porque o que vão pensar de mim? Que eu virei beata? Eu não vou fazer tal coisa, porque o que vão imaginar? Eu não vou dar o dízimo não, sabe por quê? Porque se meu filho, se meu marido souber que eu dou o dízimo, misericórdia. Vão dizer que eu estou enchendo a barriga do pastor. Eu não vou fazer tal coisa não, porque vão pensar nisso. Pare de pensar no que os outros vão dizer. E comece a se preocupar com o que Deus pensa ao teu respeito. Quando você se preocupa com o que Deus pensa sobre você, com os planos que Deus tem para a sua vida, com os sonhos que Deus tem para você, Ele começa a te arrancar do meio desse problema, Ele começa a te arrancar do meio dessa dor, Ele começa a te arrancar do meio dessa situação, e Ele começa a te preparar para viver os sonhos dEle na tua vida. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: eu quero arrancar os seus medos. É só você ligar isso que Ele está falando com o início da promessa, com o início da mensagem. Ele falou que iria dar coisas novas, coisas grandes, e seria rápido. Com medo você consegue algo novo? Não. Porque o medo te faz pensar: e se der ruim? E se der errado? E se não der certo? Coisas grandes então? Tá doido? O quê? Entrar na rádio? Pagar esse valor por mês? Não é muito, não dá. O quê? Comprar terreno, fazer isso? Não, não dá. É muito. Coisas grandes, novas e rápidas só vem quando você não tem medo. Mas bispo, é impossível não ter medo para você que não buscou o Senhor, porque Davi diz: busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Você já pensou como seria a sua vida se você não tivesse medo? Se você não tivesse medo do que as pessoas iam pensar ao seu respeito? Eu não estou falando de não ter medo de você sair pulando do prédio, não é isso que eu estou falando, amados, pelo amor de Deus. Não estou falando de você não ter medo de sair atravessando no meio do carro, não. Estou falando de você não ter medo do julgamento. De você não ter medo do que vão pensar, do que vão te acusar, do que vão te dizer. Quando você começa a ter uma vida onde você não tem medo do que os outros pensam, mas você se importa com o que Deus pensa, a tua vida começa a caminhar. A sua vida começa a decolar. A sua vida começa a acontecer o que está no versículo 5. Você começa a ser iluminado. Olha aqui. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Deus está dizendo para você: me busque que eu arranco o medo. Me busque que eu tiro a dúvida. Me busque que eu tiro a incerteza. E eu te encho da minha presença, ao ponto de você ter o meu brilho onde você pisar. A palavra do Senhor em Êxodo 34, 29. Ela diz que Moisés estava diante do Senhor. E ele ficou por 40 dias e 40 noites na presença de Deus. O que separava Moisés de Deus era uma nuvem. E quando Moisés desceu do monte, Deus havia dado a ele 2 tábuas com as leis dos 10 mandamentos. Só que se você for ler lá em Êxodo 34, 29 em diante, 19, em diante, você vai ver que Arão olha para ele e diz assim: Moisés, o teu rosto brilha. Sabe algo que Deus quer te ensinar? Não é você que vai ver a glória de Deus. É os outros que vão ver Deus através da tua vida.
Se você deixar Deus arrancar esse medo, não é você que vai olhar e vai falar, nossa, olha, aconteceu isso. Não, porque para você vai ser algo comum, Deus já arrancou. Mas os outros vão olhar para você e vão falar, uau, o que está acontecendo na tua vida? Meu Deus, o que está acontecendo com você? Fulano, você está diferente. Fulano, você está mudado. Fulano, você está restaurado. E aí você vai poder dizer, é a glória de Deus na minha vida. É o brilho do Espírito. É a presença de Deus sobre a minha vida. Quando você louva o Senhor, quando você adora o Senhor, Ele te salva. Ele faz com que você seja diferente. E sabe o que Ele faz? Ele supre tudo que você precisa. Não é que Ele supre uma coisa ou outra. Ele supre tudo. Israel andou 40 anos no deserto. Os sapatos não se gastaram. A roupa. Quem aqui tem roupa? Seja sincero comigo. Roupa que você tem que tem mais de 10, 15 anos. Quem tem a mesma roupa? Tá nova ou tá velha? Tá boa? Tá maromeno? Tá boa. Mas você usa ela todos os dias? Usa? Experimenta usá-la todos os dias. Por um mês. Mas você lava, pelo amor de Deus. O que vai acontecer com essa roupa? O que vai acontecer? Vai ficar velha. A Bíblia diz que de Israel as roupas não envelheciam. Sapatos não se gastavam. Quem aqui tem o mesmo sapato há 40 anos usando ele todo dia? Ninguém. Ninguém. Israel usava e não gastava. Mas bispa, isso foi com Israel. Oh querido, o Deus de Israel é o teu Deus. O que foi com Israel pode ser com você. Mas bispa, isso foi com Davi. O Deus de Davi é o meu Deus. O que Deus fez com Davi, Ele pode fazer para mim. Ah, bispa, mas isso foi com Josué. O Deus de Josué é o meu Deus. O que Ele entregou para Josué, Ele pode me entregar. Ah, bispa, isso foi com Neemias. Isso foi com Gideão. Isso foi com Esther. Isso foi com Sara. Isso foi com outras pessoas. Ei, aqui na Bíblia, todos serviam ao mesmo Deus. Todos tinham a mesma fé que a minha e que a sua. E todos que viveram milagres mostram que eu e você também podemos viver. A Bíblia nos ensina que Deus nos guarda. Ele te salva e Ele te guarda. Isso está aqui no versículo 7. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os livra. Não é só acampar ao redor. Porque acampar ao redor. Vem cá. Quantas vezes a gente não vê casos de acidente de mãe que estava próximo do filho? Sim ou não? De pais que estavam próximos do filho. Essa mesma que vos fala, estava do lado da minha mãe na casa da minha avó. E de repente decido atravessar a Avenida Henriqueta Mendes Guerra. Engatinhando com 1 ano e meio de idade. A minha mãe, você acha que ela estava onde? Longe ou perto? Perto. Mas ela conseguiu me livrar? Não. Mas quando você tem um anjo do Senhor, ele não fica só perto. Ele não acampa só ao seu redor. Ele fica, vou ficar aqui. Se der ruim,
Se ela for andando aqui, vai cair de cara. Não. Ele acampa ao seu redor e te livra. Eu já ouvi diversos testemunhos e eu já vivi isso na pele. De pessoas que falam: bispa, eu senti algo me segurar. E quando eu senti algo me segurar, o carro passou com tudo desgovernado. Bispa, eu senti o meu carro não funcionar na hora. Quando eu fui acelerar, ele não acelerou e veio outro carro e atravessou com tudo. Se eu tivesse acelerado, eu tinha acertado em cheio. Eu senti já o anjo do Senhor me livrando, aqui em cima desse altar. Quando eu estava grávida, eu não conseguia comer. Passei mal, rodei aqui na beira dessa escada. Quando eu rodei na beira dessa escada, eu senti uma mão me segurando pela cintura e me colocando para sentar. E eu fui descendo e sentando. Eu não caí. Eu fui descendo e sentando. Sabe quando alguém te dá um suporte por trás? Depois eu ainda perguntei: obreiro Felipe, foi você que me segurou? Ele falou: não, quando eu cheguei você já estava no chão. Eu falei: mas quem me segurou? Ele falou: ninguém. Eu falei: não, alguém me segurou, eu senti. Eu senti alguém me pegando e colocando. Porque é esse versículo: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Sabe por que você pode descansar? Porque Deus te livra do desastre, Deus te livra do acidente, Deus te livra do homem sanguinário, Deus te livra de doenças pecaminosas, Deus te livra de peste, Deus te livra de todo mal. Você não precisa temer, você não precisa entrar em pânico, você não precisa seguir o mundo, porque o anjo do Senhor está com você e Ele te livra. O versículo 8, ele me chama muita atenção porque ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Olha aqui para mim. Ele não manda só você ficar no que eu estou falando. Ele manda você provar. Não provar igual você faz com comida, que você pega ali e põe na boca. Não gostei, gostei. Não. O provar que ele está falando é: confia no que eu estou te dizendo. Vive isso. Eu daria um conselho a você aqui nesta manhã. Grava esta mensagem no teu coração, ela está nas plataformas, e deixa ela salva. E toda vez que você tiver qualquer problema, coloca um bilhetinho lá: ver a mensagem do dia 2 de janeiro. E começa a colocar ela em prática. Começa a colocar ela esse ano na tua vida em prática. E no final do ano você me conta como foi a tua vida. Eu não estou dizendo que não vai ter problemas, porque eu tive muitos. Mas em todos saí mais que vencedora. Porque eu confiei. E aqui diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bispa, por que que a minha vida está destruída? Porque você está no versículo 4 cheio de medos. Bispa, por que que a minha vida é destruída? Porque você não cumpre nem o versículo 1, você nem louva ao Senhor. Carro quebrou, essa porcaria, esse lixo, esse pangaré, não sei até quando vou ficar com essa coisa. Olha, Deus, está suportável, mas não. A mulher queimou arroz, é um inútil mesmo, Deus, nem o arroz consegue fazer. A mulher queimou arroz, o marido fica bravo. Se ele fosse casado comigo, que eu já queimei um miojo. Quem consegue queimar miojo, irmãos? Eu. É isso. Bispa, a senhora é boa de cozinha? Não. Meu dom é a palavra. A cozinha a gente faz para sobreviver. Você não morre intoxicado, mas também não come bem. Olha aqui para mim. Sabe por que tem um monte de crente que sofre? Porque não vive a palavra. Porque, Senhor, tá essa doença, tá isso, tá aquilo, agora tá o Omicron, agora tá isso. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor livra. Eu creio que Deus livra.
Eu creio que Deus já me livrou por 2 anos desse Covid. Quantas pessoas a gente já andou? Nos livrou. Então por que ele não vai parar de livrar agora? Ah não, agora chega, não te livro mais. Agora vai todo mundo pegar. Não. O Deus que me salvou, o Deus que me livrou, é o Deus que vai continuar livrando, porque eu temo ao Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu busco ao Senhor, porque eu exalto ao Senhor, e porque os anjos do Senhor acampam ao redor do que o teme e os livra. E ainda diz: bem-aventurado o homem que nele confia. É tão fácil a gente glorificar agora, o difícil é quando você vê a fatura do seu cartão chegando e você não tem um dinheiro para pagar. É tão fácil a gente glorificar agora, o difícil é quando a pessoa chega e fala: e aí, fulano, estou indo na tua casa buscar o dinheiro. Você fala: Jesus, não deixa ele me achar. Jesus, o Senhor já tornou invisível as coisas, é agora, preciso que o Senhor torne minha casa invisível. É tão fácil a gente falar isso até ouvir: tô indo aí buscar o dinheiro, tá? Ei, tem que pagar tal conta, tá? Ou você confia ou você não confia. Se você confia em Deus, por isso que eu estou falando, guarda essa palavra. Eu me lembro de uma palavra até os dias de hoje, do ano passado. E eu falei para algumas pessoas, e o versículo que falava era: se viesse alguma peste, se viesse algum problema, se viesse alguma dificuldade, eu viria até esta casa e clamaria ao Senhor. Quem lembra dessa mensagem? Pois eu vi pessoas que entraram na campanha, cumpriram o voto, que veio problema, que veio dificuldade, que veio enfermidade. Chegaram na minha mesa e eu perguntei: fulano, você orou? Sabe qual foi a resposta? Não. Veio na minha mente a campanha, essa pessoa teve na campanha, fala para ela. Aí eu pensei comigo: fala com ela. O Espírito Santo falou: não, você não vai falar. Falei: mas o Espírito Santo, você falou: não. Não é tua função ficar lembrando. É responsabilidade deles guardar a promessa. Você não está aí, Deus falou desse jeito comigo. Você não está aí para ser babá, para ficar toda hora lembrando a pessoa. Você não é papagaio? Ela estava lá no dia. Ela fez e não guardou. Falei: Senhor, então a pessoa não vai receber. E aí Deus falou no meu coração: se ela me buscar, ela vai receber. Se ela não me buscar, eu não tenho compromisso. Quem está entendendo isso? Aí se você olha, no início da pregação, se você olha essa atitude de Deus, você diz o quê? Que Deus mau. Só que se você para e olha, que pessoa irresponsável, não lembra nem da promessa que Deus fez. Deus mau e pessoa irresponsável. Deus mau, pessoa leviana, pessoa que leva a obra de Deus de qualquer jeito, pessoa que não guarda a promessa. Por isso que eu já te dei a dica: guarda este culto. Guarda, deixa ela salva na sua história, deixa lá para você assistir outras vezes, para que você guarde essa promessa, porque Deus está dizendo: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e o livra. Mas se você não se lembra, qual a responsabilidade? Nenhuma. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Só que nós tendemos a ouvir aqui e falar: oh, glória, amém. Quando sai daqui, cadê o dinheiro, cadê isso, cadê aquilo outro? Já começa a se preocupar com tudo e esquece de confiar em... Querido, querida, entenda e haja com sabedoria. Não estou falando para você sair daqui e falar: oh, glória a Deus, Deus vai prover. Vou lá, vou comprar a render inteira, vou renovar a casa nas Casas Bahia, vou fazer carnê na Mara Brás e Deus vai prover. Não estou falando para você fazer isso. Mas estou dizendo a você, com base na palavra de Deus, que quando você confia em Deus, Ele supre
todas as suas necessidades. Quando você supre ao Senhor, olha aqui, no versículo 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Se você guardar essa promessa, o que você precisar, Deus, a tua palavra diz que eu não vou ter falta de nada. Estou precisando trocar de roupa. Deus, estou precisando trocar de carro. Deus, estou precisando de um emprego melhor. Deus, estou precisando de uma promoção nesse emprego. Deus, estou precisando que a empresa fature mais. Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando de comida dentro da minha casa. Deus, eu estou precisando da restauração do meu marido. Deus, eu estou precisando da libertação do meu filho. Deus, eu estou precisando que o casamento da minha filha seja uma bênção. Deus, eu estou precisando disso. Você não terá falta de nada. Se você temer ao Senhor, se você confiar no Senhor, Ele suprirá todas as suas necessidades. Pois não tem falta alguma. Aqui não diz só do básico. Se você quer depender de Deus só do básico, Deus vai te dar só o básico. Agora, se você quer depender de Deus em tudo, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Deus vai te dar tudo o que você precisa e até o que você não pediu, se você temer a Ele e confiar nele. Bispa, como? Aí já não é comigo nem com você. A nossa função está em e temer. Não vou fazer isso porque não agrada ao Senhor. Não, eu posso fazer isso, eu vou fazer outro dia, porque hoje é dia de culto, eu vou dar honra ao Senhor, eu vou dar o meu melhor ao Senhor. Quem está entendendo isso? E aqui no versículo 10, para finalizar, olha o que o salmista diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Deus quer, Deus quer que em 2022 nada te falte. Deus quer te salvar em 2022. Deus quer te guardar. Deus quer te prosperar. Deus quer te exaltar. Deus quer que você seja um refletor da glória dele. Mas para que isso aconteça, abre a tua boca, louve, engrandeça, confie, teme ao Senhor, que nada lhe faltará. Eu não sei você, mas essa palavra Deus falou ao meu coração. E Ele disse assim: é isso que você vai experimentar em 2022. Você não vai ter falta de nada. Você não vai se preocupar com nada. Você vai me exaltar, você vai me glorificar. E tudo eu vou colocar na tua mão. O que você pede eu vou te dar. Só que nós aprendemos que quando nós recebemos, quem foi que deu? Nossa, fulano, carro lindo que você tem. Nossa, fulano, que emprego abençoado que você tem. Nossa, sua casa foi reformada, você comprou, você mudou de casa, que lindo. Aprenda, foi Deus que me deu. Porque quando você louva o Senhor, Ele te engrandece, Ele te ilumina, a glória dEle desce sobre a tua vida. Quantos vão viver esse 2022 seguro nos braços do Senhor? Levanta suas duas mãos bem alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, 2022 eu vou experimentar a segurança de estar confiando no Senhor,
Porque Tu és um Deus a qual nós podemos confiar. E eu creio que 2022 eu viverei a Tua glória. Então fique de pé agora e feche os seus olhos. Fique de pé, coloque a tua mão no teu coração. Em 2022 eu quero te convidar a você descansar nos braços daquele que te criou, daquele que te formou e daquele que te trouxe aqui nesta manhã para dizer: você não terá falta de nada, não vai faltar comida, não vai faltar o calçado, não faltará nada. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Diga a Ele: seguro estou. Seguro estou nos braços Teu amor perfeito. Teu amor perfeito repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso, Abba. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh Senhor, nós queremos a Tua presença aqui, Senhor. Ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Como eu adoro estar nos Teus braços. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Deixa Ele te segurar nesta manhã, meu querido. Recaia de novo nas mãos do Senhor. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa a presença dEle te guiar. Diga: Senhor, eu não quero mais
mais viver os meus sonhos, eu não quero mais viver os meus planos. 2022 eu vou viver esta palavra. Nada me fará falta, nada eu vou passar necessidade, mas eu confio em Ti. Eu temerei ao Senhor, eu exaltarei ao Senhor, eu bendirei ao Teu nome, eu Te louvarei em todo tempo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Levanta suas mãos para cima e diga: em Teus braços é o meu descanso. Ele está dizendo para você: deixa eu trabalhar por você em 2022. Você me conhece de ouvir falar. O Espírito Santo está dizendo: 2022 eu quero trabalhar por você. 2022 eu quero trabalhar na tua empresa. Eu quero trabalhar na tua vida. Eu quero trabalhar no teu ministério. Deixa eu trabalhar por você. Deixa eu fazer por você. Tira os seus braços e comece a levantá-los e a adorar e a bendizer e a glorificar. Que quando você o adora, Ele trabalha por você. Quando você o adora, anjos trabalham ao teu favor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te envolver, deixa Deus agir por você. Aplauda Ele bem forte.